Bom, pessoal, me coube o tema de estratégia de ventilação mecânica no Covid-19, né? Nessa série que a gente está fazendo de ventilação mecânica. Para quem está entrando agora, a gente já fez algumas aulas prévias de ventilação mecânica básica, de interpretação de curvas, de assincronias, e tudo isso está disponível lá no nosso canal do grupo no YouTube, está público, qualquer pessoa pode acessar. Que a gente tem aí, acho que umas pessoas novas que não assistiram as aulas previamente, que eu fiz uma divulgação em canais que eu não tinha feito anteriormente. Bom, então vamos lá. A estratégia de ventilação mecânica no Covid-19. Posso ter que fazer algumas pausas aqui, gente, porque eu estou administrando aqui quem que está entrando na sala do Zoom também, né? Bom, a primeira coisa o que é SARA, né? Porque a gente fala que a ventilação mecânica do Covid, a estratégia é diferente. A estratégia é diferente do que a estratégia de uma SARA convencional. Então a primeira pergunta é o que é SARA e se o Covid é SARA, né? Se tem diferença da estratégia de ventilação mecânica da SARA para a estratégia de ventilação mecânica do Covid. Então, SARA, gente, é uma síndrome, não é uma doença, né? Então, o que é síndrome? É um conjunto de sinais, sintomas e achados de exames que define um diagnóstico. Então, a SARA, na verdade, é uma lesão pulmonar difusa aguda e inflamatória associada a diversas etiologias. A gente tem mais de 60 etiologias associadas à SARA e Covid-19 é só apenas mais uma delas. Então a gente tem sepsis, pneumonia aspirativa, pneumonia infecciosa, incluindo viral, tá aqui, né? Isso aqui é a pneumonia do Covid, nada mais, nada menos que uma pneumonia viral. Trauma, contusão pulmonar, queimaduras relacionadas à transfusão, pancreatite. Enfim, temos mais de 60 causas aí que é uma injúria que leva a uma lesão pulmonar difusa aguda e inflamatória. Então aí ficou essa discussão de Covid, se Covid é SARA, né? E o que é SARA? Então, em 2012, a definição de Berlim, ela veio para ajudar no diagnóstico da síndrome SARA, que a SARA, como eu falei, não é uma doença. E quais são os critérios? Se você encaixou no critério da definição de Berlim, você classifica isso como SARA. O critério é basicamente sintomas respiratórios que aconteceram depois de uma semana de algum fator causal, como por exemplo uma infecção pelo Covid, opacidades dos infiltrados bilaterais na radiografia ou na tomografia, e a insuficiência respiratória do paciente não pode ser explicada por insuficiência cardíaca ou por sobrecarga de fluidos, né? E a gente vai ter uma alteração da relação PF, né, da relação PO2-FO2, que é o marcador de estar atrapalhando a oxigenação, né, da insuficiência respiratória. Então a gente tem por definição na classificação de Berlim de que uma relação PF acima de 200, mas menor que 300 é leve, né, desde que o paciente esteja com a PIB acima de 5. A relação menor que 200 e maior que 100 é moderada. E a relação menor do que 100 é grave, né, SARA grave. E aí tudo começou esse rolo aí com esse artigo do Gattinone, né? Para quem não conhece, o Gattinone é um dos maiores pesquisadores do mundo no assunto, né? E ele colocou esse artigo aí se a pneumonia do Covid era SARA ou se não era. E ele descreve dois fenótipos de SARA para o Covid, que seria o fenótipo L e o fenótipo H, e que a estratégia de ventilação mecânica seria diferente para essas duas estratégias. E aí começou um grande debate, né, na comunidade científica. O Tobin fez um artigo contra essa manifestação de que era um tipo diferente de SARA, e isso daí foi adotado pelas sociedades no mundo inteiro, de que na verdade não era diferente de SARA, como o Gattinone coloca esses dois fenótipos. E mais, se tiver fenótipo mesmo, qual que seria a diferença na prática, né? O que a gente vai fazer de diferente? O Luciano Azevedo deu uma aula sobre atualização e ventilação mecânica no ano passado. Ele coloca isso daqui, que é o mito, né? Que a Covid seria uma SARA diferente, ou seja, é o mesmo tipo de SARA de sempre. O Gattinone descreveu esses dois perfis aqui, como eu já tinha conversado. Seria uma pneumonia tipo L, que é o perfil low, e o pneumonia do perfil H, né? Uma SARA L e uma SARA H. O perfil L seria caracterizado por uma elastância baixa, então quem não assistiu a aula anterior, mas a elastância é o contrário da complacência. E a complacência é a capacidade do pulmão de acomodar ar. Então, um paciente com elastância baixa significa que ele tem uma complacência alta, ou seja, um pulmão molinho, consegue acomodar ar, não é o pulmão que dá o problema para ventilar.
Só que é um pulmão que não tem muita recrutabilidade. Por quê? Porque os alvéolos estão abertos e é um pulmão que responde mal à PIP. Ele não é recrutável. Quando você aumenta muito a PIP desse paciente, o que acontece é que ele hiperinsufla bastante, faz instabilidade hemodinâmica. E além de não ter nenhum ganho em oxigenação, ainda piora o paciente, né? Tanto lesão pulmonar quanto em hemodinâmica mesmo, por diminuição do retorno venoso, né? E o perfil H seria o que a gente conhece como a SARA clássica, que é um pulmão com elastância alta, ou seja, complacência baixa, né, inversamente proporcional. Um pulmão duro, acomoda pouco ar, que você tem que trabalhar com altas pressões, é difícil de ventilar esse paciente. Mas é um pulmão, ao mesmo tempo, altamente recrutável. É um pulmão que responde bem à PIP, né? Ele utiliza as estratégias de SARA convencionais que a gente está acostumado. Então, por esses fenótipos L e fenótipo H, foi proposto aí duas linhas de tratamento, que na verdade seria ventilação protetora no perfil L, só que com PIP baixa, no máximo 8 a 10, né? E isso, se você for olhar a série de casos do Covid, a maior parte dos pacientes não usa PIPs muito altas mesmo. E o tratamento do fenótipo H, que seria a SARA habitual, com PIP mais elevado e necessidade de posição prona. Talvez, na verdade, nem haja diferença de fenótipo, seja só talvez um Covid SARA em fase inicial, que você tem um pouco mais de vidro fosco, né? E quando você tem já mais consolidação, mais comprometimento do pulmão, você teria uma perda de complacência, né? Isso também é uma teoria. Bom, enfim. Aí o Tobin publicou esse artigo, que é logo depois do Gattinone, isso é em 2019 ainda. Eu sigo a linha do Tobin, né? Quem me acompanha no grupo já sabe. Mas na linha do Tobin ele fala assim, fazer um diagnóstico de SARA no paciente com doença de corona realmente faz diferença? E aí ele critica essa história de tratar a SARA de acordo com tabela, né? Que é o que a gente faz na SARA clássica pela tabela da ARDSNET. Ele fala que tratar por tabela é um negócio sem raciocínio, né? Mindless. E que se você olhar a tabela baixa de PIP baixa com a tabela de PIP alta, ele fala que no FO2 de 60%, se o paciente seguir a tabela baixa, ele usa 10 de PIP. Se ele seguir a tabela alta, ele usa 20, não tem outras opções, ou seja, não existe individualização. Uma faixa de PIP muito alta. Eu concordo plenamente com essa afirmação do Tobin. Eu acho que é muito melhor você individualizar e descobrir qual a PIP para aquele paciente, para aquele paciente individual, para aquele pulmão, aquela complacência. Ele também fala isso daqui que a gente tende a esquecer que as doenças não existem separadas dos pacientes. A gente trata paciente, não doença. Ou seja, a gente está tratando só SARA, a gente está tratando aquele paciente com a individualização. E isso é bem do que a gente fala no grupo, né? A medicina intensiva customizada, né? Ou seja, a medicina intensiva personalizada que vem ganhando força. Então não é simplesmente seguir cegamente um protocolo baseado em receita de bolo, que é o que ele fala aqui, né? Lembrando que apesar disso, eu concordar com o Tobin e o que ele escreve, os estudos não mostraram diferença dessa estratégia brasileira do Open Lung, né, de titulação, de pressão de extensão, da tabela da ADSNET. Isso foi uma coisa bem chata, assim, a gente esperava que fosse comprovada a diferença e não foi comprovada na literatura. Então usar tabela ou usar personalizado a estratégia do Open Lung, do grupo do Marcelo Amato, a rigor não existe diferença estatística, né? Embora a gente acredite que seja superior, sim, que os estudos ainda não conseguiram demonstrar isso daí. Bom, aí logo depois dessa polêmica toda, a SARA do Covid é uma SARA como todas, ou existe o perfil L e o perfil H, porque a gente nunca tinha visto SARA com complacência alta, a gente sempre viu SARA com complacência muito baixa. E aí foram levantados, nesse estudo, foram levantados os pacientes com SARA antes da epidemia do Covid. E eles foram olhar a complacência desses pacientes. Então essa história que a gente acreditava de que SARA sempre tinha complacência ruim é mentira. A gente sempre teve SARA com complacência boa, que os pacientes não são tão graves, é mais fácil de ventilar, né? Então se você olhar aqui nesse gráfico, ele plotou aqui os pacientes com SARA e a complacência deles, isso antes do Covid. Então aqui no eixo Y eu tenho a complacência, aqui a complacência de 25, a complacência de 50, SARA normalmente tem uma complacência aí em torno de 25, né? Você vê que a maior parte dos pontos dos pacientes de SARA estão aqui nessa faixa mesmo. E aqui é a relação PF, né? Você vê aqui que abaixo de 100, o meu espectro de SARA grave está aqui, né? Uma relação PF muito baixa. Só que se você olhar, tem vários pontos, inclusive acima de 50, que é uma complacência boa até, né? Em contexto de SARA. Ou seja, SARA sempre foi heterogêneo, né? Ele sempre teve pacientes com SARA, que são a maioria com complacência baixa, mas sempre tivemos também pacientes com SARA com complacência alta. Então,
cai meio que a história que o Covid seria diferente. Na verdade, a SARA sempre foi heterogênea, vocês viram que tem mais de 60 causas. A SARA não é uma doença, é uma síndrome. Então, obviamente que vai existir heterogeneidade nessa síndrome, né? Porque não é uma causa única, não é uma fisiopatologia única. E aqui ele mostra bem isso, a mortalidade de acordo com a perda de complacência, né? É uma relação linear. Ou seja, se existissem fenótipos diferentes mesmo, eu teria uma estratificação em dois grupos aqui. Mas a mortalidade está bem associada, na verdade, à gravidade do paciente. Bom, então a primeira consideração da aula é que Covid sim faz SARA e é a mesma SARA de sempre. Se isto dito, como é que eu vou ventilar a ventilação mecânica no Covid? Não mudou nada, né? É a ventilação mecânica da SARA, como sempre foi. Então, o Congresso Brasileiro da AMIB agora 2020, eu revisei todas as aulas para dar essa aula, assisti várias aulas lá do Isola, do Valiati, da Carmen, do Marcelo Amato, que são os papas aí da ventilação mecânica do Brasil. E o que eles falam é isso, não mudou nada. A gente ventila como sempre ventilou, né? Então, basicamente, a aula agora virou não uma aula de ventilação mecânica em Covid, virou agora uma aula de ventilação mecânica em SARA. Então, para muitos de vocês que são intensivistas, já são experientes, não vai ver muita novidade a partir de agora. Vou voltar alguns slides aqui rapidinho antes de falar da manobra de recrutamento, titulação de PIP, tabela, porque tem pessoas aí hoje, com certeza, que não viram as outras aulas. E para eles não ficarem perdidos nos próximos slides, vou falar rapidinho aqui, mas muito rápido mesmo, coisa de 5 minutos. Então, qual que é o problema na ventilação mecânica? É isso aqui, oferecer oxigênio e retirar CO2. Então, eu preciso de dois ajustes de parâmetros. Parâmetros que vão melhorar a oxigenação e parâmetros que vão melhorar lavagem de CO2, retirar o gás carbônico. Então, eu preciso entregar oxigênio e retirar o gás carbônico. Resumindo, uma aula muito grande de ventilação mecânica de 40 minutos, o que é muito importante para a oxigenação? Essas duas medidas aqui são as mais importantes. É FO2, quanto de oxigênio tem dentro do alvéolo, aqui dentro, e qual que é a pressão média da via aérea, né? Especialmente a PIP. Então, as duas manobras que mais impactam no ajuste da oxigenação é a PIP e a FO2. É por isso que são os parâmetros mais importantes que vocês vão ver os ajustes agora. E quais são os parâmetros importantes para lavar gás carbônico? O gás carbônico está aqui, um ar sujo aí, cheio de gás carbônico dentro do alvéolo, então eu preciso de ar entrando. O ar limpo vai entrar aqui e vai jogar esse ar sujo para fora. Então eu preciso circular o ar dentro do pulmão. Então eu preciso de um volume de ar, que é o volume minuto. É o volume de ar que está entrando e saindo do pulmão em 1 minuto. Então isso é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Então toda vez que eu preciso lavar CO2, eu preciso aumentar o volume corrente ou aumentar a frequência respiratória. Como nesses pacientes o volume corrente vai estar fixado, o ajuste é na frequência respiratória. Então, preciso de circular mais ar, tirar mais CO2, aumenta a frequência respiratória. Preciso menos ar, preciso segurar CO2, vou diminuir a frequência respiratória. Bom, revendo esses conceitos rapidinho, esse slide aqui é super antigo, eu faço aula de ventilação mecânica há muitos anos, acho que mais 7, 8 anos. E eu uso esse slide aqui para ensinar a ventilação mecânica em SARA padrão restritivo. Esse slide deve ter uns 7 anos. E aí eu fui olhar qual que é a estratégia de ventilação mecânica do Covid, está nesse slide. Ou seja, realmente não mudou absolutamente nada. Então, como é que é a ventilação no padrão restritivo na SARA e no Covid? Você vai usar o volume corrente de 6 ml por quilo, pelo peso predito. Existem pulmões muito ruins, com placências muito baixas, o pulmão não aguenta 6 ml por quilo, ele vai ter que gerar pressão muito alta, pressão de Platão muito alta, a ventilação não é protetora. Então, alguns pacientes têm até que reduzir, usar um volume menor ainda, né? Às vezes até chegar a 3 ml por quilo. Pacientes muito graves. O platô, vou falar um pouquinho já, tem que ser menor do que 30, né? Em casos refratários pode usar até 40, desde que a pressão de extensão seja menos que 15, mas não recomendo isso daqui para quem não entende muito de ventilação mecânica. Para quem ainda está achando que esse conceito aqui é novo, o platô é menor que 30. E a frequência respiratória pode ser alta na SARA. Por quê? Porque eu tenho um pulmão com complacência muito ruim. Ou elastância significa que a elastância é alta. Se a elastância é alta, o pulmão esvazia muito fácil. Se o pulmão esvazia muito fácil, eu não vou ter problema de alto PIP. Né? Não vou ter problema de retenção de ar gerando uma pressão a mais que é alto PIP. Esse pulmão sempre vai esvaziar. Então eu consigo compensar o volume baixo, né? Usando até 3, 6 ml por quilo, com uma frequência muito alta. Então entra pouco ar no pulmão por ciclo, só que eu ventilo várias vezes. Então eu consigo lavar o CO2 mesmo com volume baixo, desde que eu use uma frequência alta. Lembrando que o CO2 depende de volume corrente e frequência respiratória. O volume corrente na SARA está fixo, então ele depende de frequência respiratória. Quanto maior a frequência, menos CO2 eu vou ter.
E a pressão de distensão, que é a diferença entre o platô e a PIP, vou mostrar para vocês. Esse é o parâmetro mais protetor, que deve ser respeitado, e a pressão de distensão tem que estar abaixo de 15. E o ajuste da PIP na SARA, como é que eu vou fazer? Posso usar a tabelinha da ARDSNet, né? Essa aqui é a tabela low PIP. Então, por exemplo, se o paciente tiver com uma FO2 de 0,7 para manter uma saturação entre 90% e 95%, se ele tiver com 70% de FO2, a PIP vai ser 10. É um ajuste muito simples, a tabela é muito simples de utilizar. É só isso que eu acabei de falar para vocês. Volume corrente rapidinho, 6 ml por quilo do peso predito, né? Lembrando que é pela altura do paciente. Então aqui eu tenho 3 pacientes. Eu tenho 3 pacientes, um paciente magro, um paciente obeso, só que os 3 têm a mesma altura. Então, se os 3 têm a mesma altura, os 3 têm o mesmo volume corrente, que é pelo peso predito, que depende da altura, e não pelo peso que o paciente tem. Então, aquela história de, quantos quilos você acha que o paciente tem e qual o volume, não é bem assim. Você tem que tentar estimar qual a altura do paciente. Você pode fazer isso pela altura do joelho, ou pode medir a altura mesmo, ou perguntar para a família qual era a altura que ele tinha. Tem, né? Ou você pode usar essa tabelinha, a tabelinha do HC, que eu acho muito prático. Isso aqui é fixar no setor de emergência, no setor de UTI. Mais rápido, você vê se é homem, se é mulher, vê a altura. Então, por exemplo, eu tenho 1,85. 1,85 homem, né? Para esse lado aqui, opa. Então, 1,85 meu volume seria 474 ml de volume corrente. Isso vai dar para mim 6 ml por quilo do peso predito. Então, esse é o volume que vai ventilar se eu tivesse com Covid. Ou com SARA. E aí eu vou precisar olhar a pressão de pico, a pressão de platô e a PIP para ver a pressão de distensão para poder fazer as próximas manobras que eu acabei de falar para vocês. Aqui revisando rapidinho, essa aqui é uma curva de pressão no tempo, né? Fazendo uma pausa inspiratória, se vocês tiverem, quem não souber o que é isso, reveja as aulas que eu vou botar os links. Mas a pausa inspiratória é a manobra que o fluxo vai zerar, né? Então eu tenho aqui uma curva pressão-tempo, eu fiz uma pausa inspiratória, formou esse platô aqui, e aqui é a pressão de pico, aqui é a pressão de platô, e aqui é a PIP, né? Então essa diferença entre esta pressão de platô e esta pressão aqui de PIP é a pressão de distensão. Por que a pressão de platô é importante? Por causa disso daqui, ó. Alvéolo vazio, pressão já está subindo, pressão de pico está aqui e o alvéolo ainda está vazio. Quando forma um platô, na verdade a pressão que está dentro do alvéolo, ou seja, o que lesa o alvéolo, o que pode fazer um barotrauma é a pressão de platô, que corresponde à pressão alveolar e não à pressão de pico, que é uma pressão que está mais na resistência da via aérea, lá em traqueia, brônquios e tal. Eu preciso saber da pressão que está dentro do alvéolo. Novamente, mostrando aqui no respirador, uma curva pressão-tempo, aqui é a curva de fluxo, aqui é o ar que entrou dentro do paciente, aqui é o ar que está saindo do paciente. Então, fiz uma pausa expiratória fluxo zero, vai desenhar a pressão de pico, a pressão de platô. Aí a diferença entre o platô e a PIP é a pressão de distensão, né? Então, platô, PIP, e essa diferença é a pressão de distensão. Então, se isso daqui for 20, o platô, e a PIP for 10, a pressão de distensão é 10. E relembrando rapidamente o autopip, isso aqui é uma curva de fluxo de ar que entrou dentro do pulmão, aqui é o fluxo de ar que está saindo do pulmão. Esse fluxo tem que esvaziar como está aqui, essa curva tem que voltar a zero. Aqui você percebe que o amarelinho aqui, ó, ela não volta a zero, aqui já começa um novo ciclo, aqui já entra ar no pulmão novamente antes do pulmão ter esvaziado. Então isso daqui ficou um volume residual de ar que não foi esvaziado, um volume residual de ar no pulmão que não foi esvaziado dentro do compartimento fechado, vai gerar uma pressão. O ar está preso lá dentro, isso é autopip. Bom, esse aqui foi publicado em 2020, os guidelines para o manejo da SARA, né, e aplica-se ao COVID. E vocês vão olhar aqui que não tem absolutamente nada de diferente, né? Então eu vou utilizar volume corrente de 6 ml por quilo, vou utilizar a pressão de platô abaixo de 30, PIP acima de 5. Se a relação PFT é abaixo de 200, ou seja, SARA moderada, a PIP tem que ser mais alta. Se tiver abaixo de 150, vamos usar bloqueador neuromuscular e posição prona, né? Esse artigo está muito bom, recomendo esse artigo do Papazian, para quem está querendo estudar o assunto. Bom, aí eu trouxe esse slide, já entrando agora na aula propriamente dita, que seria a estratégia de ventilação mecânica no COVID, que é especificamente de ajuste de PIP, porque a gente viu que a controvérsia é essa: PIP baixa, PIP alta, a complacência está boa, a complacência está ruim. Porque o volume corrente é sempre 6 ml por quilo, o platô é sempre abaixo de 30, a pressão de extensão é sempre abaixo de 15. Então, esse slide eu trouxe do Congresso Brasileiro agora de 2020. Foi uma mesa redonda Procon, Marcelo Amato. Não lembro quem estava no contra. Acho que o Eduardo Leite. E o Marcelo Amato, obviamente, estava defendendo não usar tabela e usar a titulação de PIP, né? E PIPs mais altas.
Na verdade, PIP titulada, nem sempre a PIP vai estar mais alta porque você está titulando. E quem estava no conto estava defendendo as tabelas. Ele colocou uma coisa muito legal. Lembrando, gente, que na literatura, os estudos mostram que tabela, ou titulação de PIP, ou recrutamento, ou usar pressão de extensão dá no mesmo, não tem diferença de mortalidade. Aparentemente a estratégia não é superior. Mas quem estava no conto, o que ele falou? Tabela tem seu valor, ela é prática, rápida e ajuda a homogeneizar o cuidado. Isso aqui eu concordo demais, que imagina você numa UTI Covid com 30 pacientes, a gente com essa deficiência de escala que está existindo no momento. Médicos não especialistas atuando. É muito mais fácil olhar uma tabela, ver quanto está FO2 e botar uma PIP. Se isso não existe diferença de mortalidade, então é válido, né? Só que ele lembra aqui que as tabelas são baseadas na oxigenação e não relacionadas à mortalidade. Ou seja, as tabelas do ARDSNET são tabelas que realmente a oxigenação do paciente melhorava, mas isso não teve análise de desfecho. Se isso matou menos, por exemplo. A relação com mortalidade parece depender da recrutabilidade. Isso é óbvio. O que a gente estava discutindo? Se o paciente tem uma complacência boa, pulmão molinho, ele não precisa de PIP. A PIP, inclusive, vai ser maléfica para esse paciente. Agora, se esse paciente tem uma complacência ruim, um pulmão duro, alvéolo colapsado, aquela SARA clássica que a gente está acostumado, a PIP vai trazer um ganho de oxigenação e de mecânica para esse paciente muito importante. Por quê? Porque ele vai abrir o alvéolo. Se ele está abrindo o alvéolo, ele está ganhando o pulmão. Se ele está ganhando o pulmão, ele está melhorando a complacência. Então fica muito mais fácil ventilar esse paciente. Então eu falo uma frase que eu gosto de falar sempre, que a PIP é excelente para quem precisa, é um desastre para quem não precisa. Então por que você precisa fazer? Você tem que testar a resposta. Esse paciente responde a PIP ou não responde? Quando aumenta a PIP, melhora muito a oxigenação, melhora muito a pressão de distensão, ou não melhora nada, ou até piora. Então, se ele for recrutável, recrute, né? Use PIPs mais altos, PIPs titulados. Se ele não for recrutável, não use. Então, o que ele sugeriu nesse PROCON aqui que o Marcelo Amato também concordou? Se o paciente é recrutável, use a tabela ARDSNET PIP alta. Se o paciente não é recrutável, use a tabela da ARDSNET PIP baixa. Lembrando que o Marcelo Amato defende realmente a titulação da PIP pela tabela que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou falando da tabela da ARDSNET, né? E aqui trago para você a tabela da ARDSNET, que é a estratégia mais clássica de ventilação mecânica. Então SARA moderada grave, eu vou usar a tabelinha. Você vai começar com a tabela PIP baixa, né? E como é que é essa tabela? Se o paciente tiver com, por exemplo, FI de 80%, para manter uma saturação entre 90 e 95%, esses valores aqui, cada referência tem um valor, né? Eu estou usando as referências que o HC usa, que é 90 a 95. Alguns pacientes que você não consegue de jeito nenhum manter 90 a 95 e está violando a ventilação protetora, você vai tolerar 88%, né? Mas enfim, com a saturação no alvo, eu olho para minha FI, quanto de FI eu precisei para manter 90 a 95% de saturação. Então, se foi 80%, a minha PIP vai ser 14, tá? E essa aqui é a tabelinha alta, né? Essa aqui é a tabela baixa, essa aqui é a tabela... Olha a tabela alta como é alta mesmo, né? Então, se o paciente tiver 70% de FiO2, a PIP é 20. Por tabela, simplesmente. Não precisa fazer nenhum cálculo, é só olhar a tabela. E é o que ele fala, se o pulmão é recrutável, utilize esta tabela de PIP alta. Se o pulmão não é recrutável, utilize a tabela baixa, né? Enfim, essa é a estratégia da ARDSNET, gente. Eu prefiro usar a tabela do HC, que é o que eu vou passar a maior parte da aula falando qual é a estratégia. Mas pra vocês entenderem quais estratégias existem. Então, como que a gente pode titular a PIP? Já estou falando da tabela da ARDSNET ali, falei para vocês, né? Então, posso titular pela tabela da PIP da ARDSNET, tanto a baixa quanto a alta, né? Dependendo da recrutabilidade, como ali eu coloquei no slide do congresso. Você pode fazer PIP decremental, né? Uma titulação pela PIP decremental. E aí você pode titular pela complacência estática ou por tomografia de impedância elétrica. O que é decremental? Decremental é descer PIP. Então eu subo a PIP lá para 20, 25, depende da manobra que você está fazendo. Mas tem manobras com PIP de 20, tem manobras com PIP de 25, tem manobras até com PIP de 35, que é o chamado recrutamento máximo. Não recomendo que quem não entenda muito do assunto faça isso. Então você vai subir um nível muito alto de PIP, né, 20, 25, e você vai descendo aos poucos. Você vai descendo 25, 24, 22, 20, e você vai avaliando algum parâmetro que te indique se melhorou o pulmão, se melhorou a complacência. Então você pode fazer isso diretamente calculando a complacência estática, você pode fazer isso olhando para a impedância elétrica, ou você pode fazer isso também olhando pela pressão de distensão, porque na pressão de distensão nada mais é do que um reflexo da complacência, é o inverso proporcional. Se a complacência é boa, a pressão de distensão é ruim, né? Ou seja, a pressão de distensão está muito alta. Desculpa, se a complacência é boa, é muito alta, a pressão de distensão vai estar baixa, não está distendendo muito o pulmão.
Se está distendendo muito o pulmão, então a complacência é ruim. Tá? Então são valores inversamente proporcionais. Eu posso estimar a complacência pela pressão de extensão e eu não preciso calcular a complacência estática, que é essa que, na verdade, a titulação recomendada pelo Hospital das Clínicas. Eu posso fazer PIP incremental, essa aqui não é muito utilizada, né? Porque você aproveita mais a esterese do pulmão quando você faz decremental, né? Mas a PIP incremental é o contrário, você começa com a PIP baixa, vai subindo as PIPs e vai calculando a complacência estática em cada nível de PIP. Você pode fazer pelo ponto de inflexão inferior pela técnica dos volumes aleatórios. Isso aqui é coisa antiga. Quem lembra disso daqui é muito antigo. Você faz uma curva PV, né, com volume do pulmão do paciente. Você tem que desenhar a curva para cada nível de pressão. Cada nível de volume você tem que desenhar em qual pressão ele se encontra. E aí você desenha a esterese da curva do pulmão e encontra ali no ponto de inflexão inferior a PIP ideal, que seria a PIP na zona ótima do pulmão, né? Enfim, não vou me estender muito nisso daqui porque é uma coisa que realmente ninguém mais usa. Mas só para saber que existe. Até porque o Alejandro colocou naquela enquete que ele fez, né, sobre o ponto de inflexão inferior. Às vezes cai na prova também de título. Bom, então vamos falar da estratégia do HC. Agora eu vou passar o resto da aula falando disso. A aula é curta, tá? São mais 7 slides, só que aí depois eu vou passar os vídeos para vocês da titulação que o HC sugere. Então, como que o HC sugere ajuste inicial? Você pegou um paciente com Covid, né? O paciente foi para o respirador, você está ligando o respirador para esse paciente pela primeira vez. Então, fase inicial, garante sedação profunda, eles sugerem propofol midazolam, e sempre analgesia, né? Seja com fentanil em bomba, seja com morfina em bomba, sempre tem analgesia. E o sedativo fica a seu critério, né? Pode usar ketamina, pode usar midazolam, propofol. Então, qual vai ser o ajuste inicial do HC? Você começa no modo VCV, tá? Sempre vai ser 6 ml por quilo do peso ideal, né? Consulte a tabela, aquela tabelinha que já tem lá pela altura o volume corrente do paciente. O fluxo em VCV, você vai ajustar a velocidade de fluxo, a velocidade que o ar está entrando, né? Quanto mais rápido, menor o tempo expiratório. Quanto mais rápido eu vou no carro, menos tempo eu levo para chegar no meu destino. Quanto mais devagar eu vou, se eu estou andando 30 km por hora e 30 litros por minuto, eu vou mais devagar. Tempo expiratório mais alto. Então, quanto maior o fluxo, menor o tempo expiratório. Quanto menor o fluxo, maior o tempo expiratório. Então, vou ajustar o fluxo entre 30 a 60 litros por minuto. Uma frequência inicial de 25. Isso aqui é importante, porque vocês costumam começar com frequências muito baixas, 12, 14. Só que, gente, vocês estão trabalhando com volume de 6 ml por quilo. Não é igual antigamente que a gente fazia 8, 10. 6 ml por quilo de volume é pouco volume. O paciente vai fazer 250, 300, 350 ml de volume. Então, você precisa com uma frequência mais alta para que não retenha CO2, né? Lembra que eu falei, quanto mais ar circulando, quanto maior o volume minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória, menor o CO2. Então, eu preciso de uma frequência mais alta para não reter CO2. PIP inicial começa sempre com 10, né? FO2 eu vou começar com 60%. E ele sugere aqui que se o paciente estiver brigando muito, volume minuto muito alto, você pode fazer um curare. E eu não discordo um pouco dessa afirmação aqui. Eu reservaria o curare realmente para pacientes que estão com relação PF abaixo de 150. Eu não sei se ele quis dizer, na verdade, um bloqueio neuromuscular intermitente, né? Para você fazer os ajustes de PIP. Aí sim, eu concordo. Se o paciente estiver brigando muito, mesmo sedado, ele não estiver acoplado, você não consegue titular PIP dessa maneira, né? Você precisa do paciente sem drive para poder fazer os cálculos de mecânica. Então faça um bloqueio neuromuscular intermitente, bolos, para poder fazer a próxima etapa que eu vou falar agora. E vale a pena, gente, deixar uma pausa inspiratória de 0,15 a 0,25 segundos. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer a monitorização da pressão de platô em tempo real. E monitorizando a pressão de platô em tempo real, eu vou conseguir calcular a pressão de distensão e é aí que eu vou titular minha PIP por isso, né? Então vamos lá para a próxima etapa. Isso aqui é o ajuste inicial. Aí você vai olhar essa tabelinha aqui que está no protocolo do HC deles. Aqui essa tabelinha recomenda fixar isso aí na UTI ou na emergência, né? É o que eu estou fazendo no meu serviço. Aqui ele fala os ajustes iniciais que eu acabei de falar para vocês, 6 ml por quilo, platô abaixo de 30, fluxo de 30 a 60, frequência respiratória de 25, PIP inicial de 10 e FO2 de 100 por 60%. Aqui tem a tabelinha da altura e do volume que você vai usar. E aqui tem a tabelinha a tabela de PIP do HC, que é uma modificação daquela tabela do ADSNet, que eu acho que é superior. Então aqui essa tabelinha, você vai começar aqui, nessa posição, FO2 de 60%, PIP de 10. E aqui ele fala, quando eu estou aqui nessa faixa amarela, o alvo de saturação é entre 90% a 95%. Então, acabei de colocar meu paciente no ventilador. Eu botei 10 de PIP com FO2 de 60%.
Vamos olhar a saturação. A saturação está entre 90% e 95%. O cara está saturando 92%. O que eu vou fazer? Nada, não vou mexer. Esse ajuste está bom. 60 com PIP de 10. Agora, digamos que ele está com uma saturação de 97%. Tá? Então, olha aqui, andar para a esquerda. Saturação acima do alvo, andar para a esquerda. Se ele está com a saturação de 97%, ele está fora do alvo de 90 a 95. 97 é mais. Então, vou andar para a esquerda. Né? Esquerda é sempre mais, direita é sempre menos. Então, a esquerda, mais, saturação mais alta. Então, digamos que ele está saturando 97. Qual vai ser meu próximo passo na tabela? Vamos vir para cá. Então, qual que é a FI agora? 60%. É a mesma FI que eu estava aqui. Só que a PIP eu vou reduzir um ponto. Vou reduzir para 9. E aí eu tô aqui agora nessa tabela. A saturação tá 97. Caiu para 96. 96 continua fora do alvo, 90 a 95. Vou para a esquerda de novo. Então, dessa vez eu vou reduzir a FI para 50%, mantendo a PIP de 9. Então, provavelmente a saturação agora entra no eixo. O contrário, se eu tenho que uma saturação abaixo disso, então se eu saturando 88, 76, eu vou ter que me deslocar à direita da tabela, ajustando a PIP para cima e a FO2 para cima. Quando eu chegar na parte vermelha da tabela, o paciente está saturando baixo apesar dos meus ajustes, aí você está numa situação complicada. O que você precisa fazer? Titulação de PIP. Então, a próxima etapa. Então, a primeira etapa é ajuste inicial, que está aqui. A segunda etapa é titular a PIP por tabela, né? Para seguir a PIP pela tabela. E o terceiro passo é fazer a mini titulação pela pressão de distensão. Como é que eu vou fazer então essa mini titulação da PIP por pressão de distensão? Eu vou mostrar vídeo sobre isso. Fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou subir a PIP para 20 gradualmente, ou seja, estava com a PIP de 14 lá. Então sobe para 16, sobe para 18, sobe para 20. Não sobe de uma vez, que isso pode provocar instabilidade hemodinâmica. Dá uma olhadinha na PAM. Para começar a manobra, a PAM tem que estar acima de 80. Né? E durante a manobra ela não pode cair abaixo de 60. Se cair abaixo de 60, você tem que abortar a manobra. Tá? Às vezes, se o paciente está com nora, vale a pena aumentar um pouquinho a nora e continuar a manobra. Tem que avaliar a beira-leite. Se a instabilidade realmente é muito severa, aí você tem que abortar a manobra, porque essa PIP, obviamente, está provocando um efeito hemodinâmico e esse paciente não é recrutável. Esse paciente piora com PIP. Né? Ou está com PIP muito alta, o que está provocando, por exemplo, PIP de 20. Mas se você tiver com no recrutamento lá, caiu para 16, 18, ele já não tem mais estabilidade, inclusive melhora a oxigenação. Então, cuidado, não fazer a manobra se isso está provocando choque. Manter a pressão de pico em 40 no máximo, que essa manobra que ele está fazendo aqui é uma mini titulação, aí você faz em VCV mesmo. Você começou o ajuste em VCV, como está aqui, né? E em VCV mesmo você aumenta para 20. E aí você vai reduzir a PIP de 2 em 2 a cada 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto. E vai anotar a pressão de distensão para cada nível de PIP. Então, eu comecei com um PIP de 20. 1 minuto, 18. Vê o platô, vê a PIP, vê a pressão de distensão. Aí caí para 18. Vou cair em 1 minuto para 16, 14, 12 e aí você vai anotando a pressão de distensão. E aí você vai escolher a PIP que gera o menor valor de pressão de distensão. Então, tá aqui a tabelinha, que tá no vídeo lá deles do HC. Ele começou com 20, PIP de 20, a pressão de distensão era 15. A PIP caiu para 18, a pressão de distensão é 13, já é melhor, tem que ser menor do que 15. Ele caiu a PIP para 16, pressão de distensão 13 de novo. Então aqui tá igual, nesses dois níveis. Aí eu caio para PIP de 14, opa, pressão de distensão voltou a subir. O que aconteceu? Aqui, lembra que eu falei que pressão de distensão é o contrário da complacência. Então pressão de distensão alta, complacência baixa. Aqui houve perda de complacência com a PIP alta por hiperdistensão. Aqui, ó, se vocês olharem, a pressão de distensão é inclusive pior do que a com 20. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Perda de complacência. Por quê? Por atelectasia. Agora está fechando os alvéolos. Então aqui eu estou hiperdistendendo. Aqui eu estou fazendo o fechamento dos alvéolos da atelectasia. Qual que é o ponto ideal? É entre aqui. Eu não quero nem hiperdistensão e nem atelectasia. Pela tabelinha, eu estou vendo que o ponto ideal está por aqui. Está entre 16 e 18. Então qual que eu vou escolher? Quando você faz por pressão de distensão, você vai escolher a menor PIP. Então aqui você vai escolher a PIP de 16. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz por complacência estática é o contrário. Se tivesse aqui fazendo por complacência estática para cada nível de PIP, se aqui fosse a complacência estática de 20 e aqui 20, você escolheria a PIP de 18. Mas pela pressão de distensão aqui você vai escolher a PIP de 16. Então aqui tem um gráficozinho, o Y tem a pressão de distensão e aqui tem a PIP. Então, ó, 12, eu tenho pressão de distensão alta,
20 eu tenho pressão de extensão alta. Então esta faixa aqui que eu quero, a melhor faixa de pressão de extensão, está entre esses dois pontos aqui, que é 16 e 18. Então eu vou utilizar a PIP ideal para esse paciente, customizada aqui, eu não vou usar tabela, eu vou usar a PIP para este paciente. Então essa aqui é a vantagem dessa manobra e recomendo que você faça para todos os pacientes. Eu faço isso em todos os pacientes quando eu tenho tempo, né? Que às vezes realmente você não tem tempo, aí quando eu não tenho tempo eu uso a tabela mesmo. Bom, então eu fiz o primeiro passo, que é isso aqui, ajuste inicial. Eu fiz o segundo passo, que é usar a tabelinha. Resolveu o problema do paciente? Acabou aqui. Entrou na fase vermelha, você vai fazer a mini titulação de PIP, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? E aí você achou o PIP ideal, 14. E aí o paciente ficou bem? Acabou. Não mexe nesse paciente. Agora, se eu achei a PIP ideal aqui, mas eu estou violando a ventilação protetora, ou o paciente não está bem, ele continua hipoxêmico, então qual que é o terceiro passo que eu posso fazer? Eu posso fazer uma manobra de recrutamento, que é isso aqui. É a manobra de resgate, tá? Você já fez todas as etapas, não funcionou, eu vou fazer essa manobra de recrutamento alveolar. O que é a manobra de recrutamento alveolar? Qual que é o racional disso? O racional é que o pulmão abre de um jeito e fecha de outro. Então o que eu estou falando? Quando eu uso uma PIP de 20, imagina que eu tenho alvéolos de 5, alvéolos de 10, alvéolos de 15 e alvéolos de 20. Então quando eu estou com uma PIP de 20, eu abro todos os alvéolos, até o alvéolo de 20 vai abrir. Só que quando eu caio a PIP, eu abri todos os alvéolos até 20. Aí digamos que eu voltei para uma PIP de 10. Então o que se esperaria é que você vai fechar os alvéolos de 15 e de 20. Mas o pulmão não funciona assim, porque ele abre de um jeito e fecha de outro. Então quando você abre o alvéolo com uma PIP de 20, quando você retorna para uma PIP de 10 depois de ter aberto com 20, esses alvéolos de 15 e de 20, às vezes eles continuam abertos, mesmo com a PIP de 10. Né? Então isso traz ganho, porque você mantém todos os alvéolos abertos mesmo com a PIP menor. Isso é usar a fisiologia do pulmão, que chama esterese. É esse fenômeno de ter uma complacência quando abre e uma outra complacência quando fecha. Né? Então o recrutamento você vai trabalhar com isso. Ele é uma ferramenta muito poderosa. Eu resolvo muito o paciente com essa ferramenta quando as pessoas acham que não tem mais jeito ali. Que o paciente é refratário. Eu melhoro muito a relação PF com isso. Às vezes você pega, tá SARA grave, vou pronar. Aí eu falo, você fez recrutamento? Você titulou a PIP? Não. Aí eu chego lá, o paciente estava saturando 80, 85, estava com a relação PF baixa, eu deixo o cara saturando 93 com a relação PF melhor. Por quê? O que eu fiz? Eu recrutei o pulmão, ganhei o alvéolo, ganhei mais pulmão, porque tem o alvéolo mais aberto agora, mais unidades respiratórias trabalhando, a complacência melhorou, e isso vai alterar a relação PF. Então eu até costumo brincar, falar, porque você prona menos que os outros? Porque nem sempre eu preciso, eu consigo botar uma relação PF acima de 150. Vários desses que o pessoal fala, é SARA grave, na verdade não é SARA grave. É um paciente mal otimizado, é um paciente que está ventilando com PIP inadequada para aquele paciente. Bom, enfim, então o que é a manobra de resgate? É essa história de usar a esterese do pulmão. Jogar uma PIP mais alta, abrir todos os alvéolos, voltar para uma PIP mais baixa e manter os alvéolos abertos. Né? Então como é que você vai fazer isso? Você precisa mudar para PCV, vai ter que sair de VCV, porque eu não posso arriscar pressões muito altas para não dar barotrauma. Eu vou desligar o backup e aumentar os limites de alarme de pressão, que eu vou fazer um PIP de 25, com um delta de 15, a pressão máxima vai ser 40. Se tiver com o alarme ali ligado em 30, 35, ele vai ficar apitando o tempo inteiro. Então joga esse alarme aí acima de 45, porque você vai ter pelo menos 40 de pressão. Então mudei para PCV, vou botar uma frequência respiratória de 20, vou botar um tempo expiratório de 1.5, por quê? Porque eu quero uma relação IE de 1 para 1. Para poder recrutar mesmo, abrir bem o pulmão. Preciso de um tempo expiratório mais prolongado, manter o alvéolo aberto, com a pressão alta de 20, com a PIP de 20. Para esse alvéolo abrir e, teoricamente, ficar aberto. Quanto que vai ser meu delta de pressão? 15. Então, vou ter 25 de PIP com 15 de pressão máxima que eu falei 40. Só que eu não vou subir 25 de PIP de uma vez só, que o paciente pode chocar e até parar. Então, você aumenta a PIP primeiro para 15, olha a hemodinâmica, olha se ele não está chocado, se a PM está acima de 80. Espera 5 a 8 ciclos inspiratórios, isso normalmente dá uns 30 segundos. Espera esses 5 a 8 ciclos inspiratórios, tudo certo, a pressão está boa, aumenta a PIP para 20. Mesma coisa, olha a pressão, espera mais 5, 8 ciclos respiratórios, aumenta a PIP para 25. Então agora eu abri a maior parte dos alvéolos. E aí agora que eu fiz isso, o pulmão está aberto, eu posso simplesmente voltar para a PIP que eu estava antes. Então eu já fiz a titulação da PIP, a PIP para o cara é 14. Agora eu vou até 25 fazer esse recrutamento aqui, aí eu volto para VCV, volto aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês e volto minha PIP de 14. Vai ser outro pulmão. Você já vai ter uma melhora de complacência, você vai ter uma relação PF mais baixa. Ou você pode fazer também uma coisa que eu, na prática, faço muito. Eu faço primeiro o recrutamento, abro o pulmão e depois eu titulo.
Então eu acho a PIP titulada depois do recrutamento. Não é bem a estratégia do HC. O HC recomenda o contrário, mas acho que talvez eles tenham medo das pessoas fazendo o recrutamento sem muita expertise. Esse aqui é o racional do recrutamento. Eu comecei com a PIP de 15, vou subir para 20. Cada etapa aqui, ó, é de 5 a 8 ciclos, então talvez 30 segundos. 30 segundos a 1 minuto. 15, 20 e 25. Sendo que eu mantive um delta de 15, né? Então tá sempre, ó, com delta de 15. Então a pressão máxima aqui vai ser 30, aqui vai ser 35, aqui vai ser 40. E aí depois que você fez isso, abriu o pulmão, você volta lá para a tua PIP que está escolhida ou você faz a titulação agora. Cuidado que um paciente que está com PIP muito alta, sistema fechado, traquequera é obrigatório, porque se desconectar o respirador para aspirar, você vai perder a pressurização, porque quando você desconecta do respirador, a PIP vai para quanto? Vai para PIP fisiológica, né? 0, 3, por aí. Então tudo que você fez vai fechar todos os alvéolos, você provoca colapso ali naquela hora. Então é bem tradicional o físio desconecta ali, o paciente descompensa completamente quando você está usando PIPs mais altos. Então, gente, sempre traquequer para esses pacientes. Bom, a aula encerrou aqui, vou mostrar para vocês o aplicativo do HC, tá? Que é o aplicativo feito pelo Marcelo Amato, é Covid-19 ventilação mecânica. Ele fala aqui sobre ventilação protetora, ele fala de ajuste inicial, ele traz uma tabelinha de volume corrente. Aqui ele traz uma calculadora para mini titulação, para você colocar aqui qual que é o platô do paciente, qual que é a pressão de extensão e achar qual que é a PIP ideal. Recomendo muito esse aplicativo justamente para quem tem mais dúvida em ventilação mecânica. Eu vou passar 2 vídeos agora de treinamento do HC, que são 5 minutos cada, então vai dar 10 minutos total. O primeiro vídeo é de ajuste inicial, o segundo vídeo é da manobra de mini titulação. Não, desculpa, é o ajuste da PIP pela tabela. E também tem um vídeo de mini titulação, desculpa. O que vai ficar faltando é o vídeo de manobra de recrutamento, que é um vídeo mais prolongado, eu não quero passar agora, que acho que são 20 minutos. Mas eu vou deixar o link para vocês verem depois da aula, tá? Então vamos passar esses 2 vídeos aí de 5 minutos, dá 10 minutos. E depois a gente abre para as dúvidas aí. Meu último slide antes dos vídeos, né? Que são as mensagens para levar para casa. A SARA do Covid é igual a todas as outras SARAs. Dê preferência à titulação de PIP sobre tabela, tendo tempo, tendo expertise. Mas não é um crime usar tabelas. Tabelas podem e devem ser usadas num contexto de grande número de pacientes ventilados e médicos menos experientes. Quanto menos experiente o médico, melhor ficar na tabela, melhor ficar no método do HC e não entra muito na história do recrutamento, nem submáximo nem máximo. Isso realmente precisa ter um pouco mais de expertise. Se você fizer tabela, fizer aquela titulação que a gente está dando aqui na aula, você já resolveu 97% dos pacientes, muito melhor do que a gente tem visto aí na prática. Então não é pouca coisa isso daqui já é bastante. Considerar sempre prono e bloqueio neuromuscular quando a relação PF estiver abaixo de 150, lembrando, titula a PIP primeiro, né, para dizer que realmente isso aqui é uma SARA grave, porque eu vejo muita SARA aí que o pessoal acha que é grave e na verdade é uma SARA mal conduzida, né, é pouca PIP na verdade normalmente, e o pulmão está colapsado. E cuidado sempre com a hemodinâmica quando usar a manobra de recrutamento. Usou PIP alta, gente, se o paciente tiver uma complacência muito boa, o pulmão tá bom e não precisa de PIP, ele vai hiperestender muito o pulmão vai aumentar muito a pressão dentro da cavidade torácica e vai comprimir o lado direito do coração, porque o lado esquerdo do coração é robusto, né? O ventrículo esquerdo tem uma massa muscular grande, trabalha com pressões altas. Mas o lado direito do coração, VH, vátrio direito, ventrículo direito, é mais sensível à pressão muito alta intratorácica. Então você pode provocar colapso do retorno pela veia cava, da pré-carga do ventrículo direito, e pode provocar choque. Então vamos passar os vídeos aí agora.